Ei, Rafael, Que faz aquele fio, 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 fio dos Jogos Vorazes, por favor. Boa, fui eu que fiz. ninguém perguntou, mas eu vou falar. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio especial, exclusivo pra vocês, meus fãs do Brasil, tá bom? Eu queria já começar lembrando de seguir a gente nas redes sociais, @ninguemperguntou.pod no Instagram, porque o nosso conteúdo é muito legal lá. Eu faço várias coisas interativas nos stories e o meu feed é bonito. Então, assim, segue. Compartilha com os amigos também o perfil pra gente crescer, gente, que eu tô me sentindo meio flopado. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, eu agradeço. E outra coisa que eu quero reforçar aqui, agora uma coisa muito séria, muito importante. Eu tô vendo que tem uns bonitos que estão escutando o episódio e não estão ouvindo a parte final. E, gente, é o seguinte, a parte final, depois que eu conto o resumo do livro, eu conto por que que tu tem que ler o livro, ou assistir o filme, ou assistir a série, enfim. Então, assim, é importante eu ver essa parte também, porque eu dou mais argumentos além da história. Que eu tô aqui, ó, no processo de convencimento, de influência. Eu quero influenciar vocês a consumirem esse tipo de conteúdo. Então, ouvir até o fim é muito importante. E eu acho que é isso. Vamos lá para o famoso livro de hoje, que está sendo muito requisitado no Brasil. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o polêmico A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ele é um livro do universo dos Jogos Vorazes e ainda não foi lançado aqui no Brasil, então assim, eu tô trazendo com total exclusividade para vocês. Ele vai ser lançado dia 19 de junho. Ele foi lançado dia 29 de maio nos Estados Unidos, e aí eu peguei a versão em inglês e li para já trazer esse conteúdo aqui com vocês de avanço, para fazer uma coisa exclusiva, assim, um negócio bem diferente. Antes de falar do livro em si, eu vou falar um pouquinho da autora, umas coisas que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas vamos lá se informar para saber mais coisas. A Suzanne Collins é filha de militar. O pai dela era um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e ela acabou se inspirando em cenas de guerra do Iraque e de um reality show que ela estava vendo, ela estava zapeando os canais, aí estava passando um vídeo da guerra, e aí quando ela mudou, um reality show. E aí ela acabou juntando essas duas coisas. Mais o fato do pai dela ter lutado na Guerra do Vietnã. Então ela teve muito contato, assim, que o pai dela contou pra ela depois sobre a fome, sobre a pobreza e sobre o efeito da guerra no país. Então ela acabou juntando tudo isso e surgiu a ideia de escrever Jogos Vorazes. O primeiro livro foi lançado em 2008, então agora 12 anos depois, ela resolveu, não sei se 12 anos depois, não sei quanto tempo ela demorou para escrever esse livro, né, mas ela voltou a mergulhar no universo de Panem que ela mesma criou e nos trouxe um prelúdio da história de Katniss, uma história que se passa 64 anos antes de Katniss Everdeen. Então, assim, vamos lá. Alguns fatos importantes sobre isso. A autora, ela já deixou subentendido que podem haver outros spin-offs por vir. Então, a gente não pode perder a esperança do livro dos Jogos do Haymitch, que eu acho que é o que o mundo inteiro quer. E eu não sei por que que ela veio trazer essa história, ela podia ter feito um negócio dos Jogos do Haymitch, mas enfim, é muito interessante o que ela faz com esse livro aqui. Eu não vou me aprofundar no resumo da história, porque assim, eu sei que tem muita gente que é fã e gente que quer ler, então eu acho que se eu entregar muita coisa, talvez não seja tão legal. Então assim, eu vou contar bem uma sinopse mesmo, sem spoilers, e é isso. Eu pedi pra vocês fazerem perguntas sobre o livro lá nos meus stories e eu já vou responder aqui uma das perguntas que a maioria do povo fez, e era uma pergunta que eu tava morrendo de medo também, que era da autora ser capitalizada. E já falo aqui pra vocês, ela não foi capitalizada, graças a Deus. Ela não escreveu esse livro só por causa do dinheiro. Ela realmente foi, mergulhou, fez uma história rica de detalhes, ela adicionou muita coisa pro universo da história e assim, dá pra ver que ela realmente se aprofundou, não fez isso somente pelo dinheiro. E como eu falei, né, o livro ele é uma rica adição ao universo de Panem. Gente, a gente mergulha fundo, a gente descobre muita coisa que a gente nem sabia que tinha origem, e é muito legal de saber tudo isso. Agora vamos lá. O livro, ele é enorme, gente. Enorme, enorme, enorme. O original tem 528 páginas e
Assustadoramente, a versão traduzida, que é a que vai ser lançada aqui no Brasil, vai ser maior ainda, geralmente é o contrário. A original tem 528 páginas e a tradução vai ter 576 páginas. Eu comecei a ler o livro no e-book, só que eu só li até 20% lá, depois o resto todo eu ouvi no Audible, porque eu tava demorando muito pra ler e aí eu precisava dessa leitura mais dinâmica. E agora, vamos lá pra história, descobrir o que fala, descobrir o que eu achei, vamos. Nesse livro, que tem um nome muito longo e eu tenho preguiça de falar, a gente mergulha na mente do escroto do Coriolanus Snow. Primeiro, eu odeio o Snow, sempre odiei. E segundo, eu jurava que o nome dele era Cornelius Snow, mas é Coriolanus. E aí a gente conhece a história dele. A família dele um dia já foi muito poderosa. Eles eram um dos mais ricos da capital e todo o investimento deles era no setor nuclear, ou seja, era no Distrito 13. E como a gente sabe, o 13 foi destruído, foi bombardeado e teve toda a guerra. Então, assim, a família dele estava toda falida. O pai dele foi pra guerra e morreu lá, e a mãe morreu durante o parto da sua irmã mais nova, que também não sobreviveu. Então ele era órfão, e tudo que sobrou para ele foi a imponente cobertura onde eles moravam, lá, um dos maiores prédios, uma das maiores casas da capital, e ele mora com a avó, que é super nacionalista e chata e preconceituosa e tudo, e uma prima, que, tcharam, é a Tigris. Vocês lembram da Tigris, né? É aquela mulher que parecia um tigre que ajudou a Katniss em A Esperança. Enfim, ela é a prima dele e ela é maravilhosa. Eles vivem de aparências e o maior medo do Snow é que alguém descubra que eles estão pobres. Ele acredita fielmente no brasão da família dele, que é Snow's Lands on Top, que é tipo, os Snow são os melhores. É basicamente isso. Acima deles não tem nada, é um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, um negócio assim, uma coisa bem nessa vibe. E aí, então, ele vive dessas aparências, tipo, ele não tem dinheiro pra comprar roupa, às vezes ele não tem dinheiro nem pra comer, e aí eles têm que fazer as coisas tudo escondida. A Tigris conserta a roupa pra ele, e aí ele fica passando pra fingir que é roupa nova, ele pega a roupa do pai. Enfim, é umas coisas assim bem bestas mesmo. Ele estuda na academia, que é uma escola só para os mais fodásticos, assim, mais os poderosos da capital, e ele e mais 23 alunos foram selecionados para uma missão muito importante. O 10º Jogos Vorazes está chegando, e pela primeira vez os tributos terão mentores. Então, assim, gente, primeiro que é muito massa ver como os Jogos Vorazes eram completamente diferentes. Cada mentor vai ter um tributo, não é por distrito, como é na época da Katniss. E depois que eles sorteiam lá, o Snow descobre que ele é designado pra mentorar uma garota do Distrito 12. Aí ele fica muito puto, porque acha que isso é uma ofensa à família dele, e blá blá blá, e que ele não é digno de ser o mentor de uma menina do Distrito 12, que é o pior distrito de todos, e não sei o quê. Gente, ele é insuportável. Mas na hora da colheita, ele se surpreende com a tributa que foi designada para ele. Destacando-se de todos do Distrito 12, Lucy Gray, que é a tributa, ela encanta as câmeras logo na colheita, porque primeiro ela usa roupas muito coloridas, diferente de todo mundo do Distrito 12, como a gente já sabe, né? Eles usam umas roupas bem blasé assim, umas coisas cinza, azul, sem vida e tudo mais, e ela tá com um vestido muito colorido, e ela faz um espetáculo de verdade. Ela consegue colocar uma cobra na saia da filha do prefeito, e aí o prefeito dá um tapa na cara dela, e aí depois disso ela canta, ela faz um número musical, então assim, sabe? Ela chama muita atenção já, e aí o Snow fica meio assim de olho, será? Ela, a Lucy Gray, é uma personagem muito interessante. Pra mim, ela é assim o ponto alto do livro. Ela é órfã dos pais, assim como o Snow, e ela vive em uma família cigana. Só que com o rolê dos distritos, eles foram capturados e aí eles tiveram que ficar no Distrito 12 mesmo. Eles eram nômades, né, como os ciganos são, mas aí eles acabaram ficando lá. Então, assim, tem uns mistérios, umas coisas assim que a gente quer saber mais dessa personagem logo no começo. A vida dos tributos era bem diferente da época da Katniss, eles eram fudidos do início ao fim. Eles não tinham nenhum tratamento diferenciado nas semanas antes dos jogos começarem. E assim, eles viviam realmente como prisioneiros, sabe? Eles estavam sempre algemados, eles não recebiam comida, e quando eles chegavam na capital, eles ficavam literalmente num zoológico, até os jogos começarem. Inclusive tinha tributo que morria até antes do jogo começar, morria de fome. Como eu falei que eles ficavam no zoológico, era realmente um zoológico, gente. Eles ficaram na ala dos macacos, só que não tinha mais animal, aparentemente. E aí eles ficavam lá e o pessoal da capital ficava na cerca, olhando eles. Olha que coisa absurda, meu Deus do céu.
A Game Maker, que é uma psicopata fudida, eu odeio ela também, eu odeio várias pessoas nesse livro, ela tinha um grande desafio com o reitor da academia e os mentores. Eles precisavam que as pessoas tivessem vontade de assistir aos jogos. Ainda não tinha patrocinador, as pessoas não tinham TV nas casas, então assim, acabava que as pessoas não se engajavam na proposta dos jogos. A ideia de tudo o que ele significa estava morrendo, porque como você sabe, os Jogos Vorazes foram feitos para lembrar da população que eles nunca devem se rebelar contra a capital, que a capital vai ser sempre soberana a todos. Só que aí o que ninguém estava esperando é que a Lucy Gray ia acontecer. Ela tem uma personalidade extremamente cativante e acaba conseguindo uma conexão monstruosa com o público, porque como eu falei, né, eles ficavam no zoológico. Então dava para interagir com as pessoas, com as crianças. E aí por causa disso, ela passou de uma das pessoas mais esquecíveis dos 24 competidores para a favorita de todo mundo. Daí, o Snow, ele fica com o ego infladíssimo, só que ele não sabe se ele tá se sentindo assim tão bem porque a Lucy Gray pode ser o grande prêmio dele, ou se, na verdade, é porque ele tá desenvolvendo sentimentos por ela. Então, essa é a sinopse, eu não vou falar mais coisa além disso, agora eu vou falar a minha opinião do livro e o que eu acho, se você deve ler ou não, então continue escutando aqui pra saber. Bom, então, não é que é um livro ruim. É muito massa e, tipo, muito legal mesmo voltar para o universo de Panem e ter toda essa visão do mundo de fora dos jogos, de ver como é que as pessoas torciam, de como era para os espectadores assistir os jogos e tal. Só que o personagem principal do livro é a pessoa mais escrota do mundo, sabe? É muito difícil. Tem personagens muito interessantes que fazem o balanço com o Snow, tipo o Sejanus. Gente, eu não sei se é assim que fala o nome dele, tá? Mas enfim, Sejanus é assim que se escreve. Ele é um cidadão da capital cuja família ascendeu. Eles eram do Distrito 2 antes e acabaram investindo em arsenal bélico. Daí, com a guerra, eles acabaram ganhando muito dinheiro e conseguiram ir para a capital. Só que assim, Sejanus, ele é totalmente contra os Jogos Vorazes. Ele é sempre o lado oposto do Snow, então acaba que ele equilibra a situação, sabe? Tipo, o Snow é o escrotão master e ele é meio que a voz da razão, então assim, fica mais digerível. E tem a Lucy Gray, que, né, como eu falei, ela é tudo. É muito massa ver tudo que ela deixou pra história de Panem, sem nem saber. Eu não vou entrar em muitos detalhes assim, mas é muito legal o legado que ela deixa pra tudo. E ela é uma personagem extremamente cativante, interessante, viva, então assim, pra mim ela era tudo na história. E como vocês já viram aí em tudo que eu falei, o que eu mais temia, graças a Deus, não aconteceu. O Snow não passou por uma redenção de imagem, que é um elemento que está sendo muito comum atualmente na história, em filme, enfim, em ressignificação, que a gente tem como caso a Malévola e até mesmo o Coringa, que fez a gente sentir compaixão por um sociopata que é assim, é a pessoa mais louca do mundo inteiro, sabe? E isso, graças a Deus, não aconteceu aqui. Eu não sei vocês, mas eu tinha ódio do Snow desde o primeiro livro. E com esse, só me fez sentir mais ranço ainda desse macho escroto, ele é insuportável. E o que me volta para aquele ponto inicial, é muito difícil a gente seguir lendo uma história onde tu odeia o protagonista. Então, assim, é meio que uma luta, sabe? O que me movia não era o Snow em si, eu queria saber o que ia acontecer com a Lucy Gray, eu queria saber o que ia acontecer com os outros personagens, eu queria que o Snow se fudesse só. Só que isso também é outra coisa, a gente sabe que ele não vai se fuder, porque a gente sabe que vai dar tudo certo na vida dele, que ele vai virar o Presidente Snow. Mas assim, ele é um escroto fudido, odeio ele. E pra completar, gente, o livro é imenso. Ele é dividido em 3 partes, só que assim, sinceramente, dava pra ela ter escrito em bem menos páginas. Eu mesmo contei o fim do livro, que durou 2 horas no Audible, pro meu irmão em uma passeada com os cachorros que durou 20, 30 minutos. Pra quem não sabe, eu tenho 2 cachorros, tá bom? Eu posso mostrar ele no Instagram. É o Thor e a Bolota, eles são muito bonitinhos. Enfim, voltando pra história. É assim, ela é uma história arrastada que Jesus Cristo não é nada dinâmica a leitura, os capítulos são muito longos. E assim, eu fui pro Audible porque eu não conseguia ler mais de 2 capítulos sem dormir. E eu não tô brincando, gente. Sério, eu não sei se é porque eu tava acostumado, que eu li tantos livros dinâmicos assim, com capítulos curtos, em sequência, de que eu, não sei, me desacostumei com esses livros de capítulo mais longo, mas assim, eu não lembro de me sentir
completamente entediado lendo Jogos Vorazes, sabe? Eu li em chamas em um dia. Então, assim, gente, eu não recomendo comprar o livro agora. Primeiro, porque ele tá bem salgadinho, eu achei bem caro mesmo, e o livro nem capa dura é. E segundo, porque apesar de ser legal se aprofundar no universo, tem vários outros livros que são bem melhores que eu já indiquei aqui, então pode ser um investimento mais interessante para vocês. Além do que, já foi confirmado que o livro vai ter adaptação para o cinema, pelo mesmo diretor da trilogia. Então, assim, talvez seja mais interessante vivenciar a história em 2 horas e meia do que em mais de 16 horas de leitura. E é isso, gente. Essa foi a minha opinião sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Por que ela só não colocou um nome pequeno, gente? E eu espero que vocês tenham gostado. Me falem lá o que vocês acharam no Instagram. Se vocês vão querer comprar o livro ou vão esperar o filme. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Ninguém perguntou, mas eu vou falar.